Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula e a gente vai resolver nessa videoaula 3 exercícios sobre sistemas lineares, né? É um assunto importante, é um assunto recorrente. 2 deles, a partir do enunciado, vamos montar a situação e esse exercício aqui a gente vai fazer a discussão do sistema, tá? E aí na discussão do sistema a gente vai fazer um esqueminha que teoricamente é uma receita de bolo e ajuda muito, tá? Então vamos lá. O primeiro exercício é o exercício da FUVEST 2020, que na prova V é o exercício número 21. Então olha só, uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Muito bem. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros 2 destinos conjuntamente. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Primeira parte da história, nomeação das variáveis. E aqui está claro, né? Lisboa, Paris, Roma. Lisboa, Paris, Roma, respectivamente, LPR. Né? Primeira informação, L mais P mais R, 78. Tá? 78 que é o total de passagens aéreas, de pacotes, né? É isso, passagens para os 3 destinos. O número, segunda informação, o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros 2 destinos conjuntamente. Então, para Paris, a cidade luz, o dobro do conjunto Lisboa mais Roma. Tá certo? O dobro do conjunto Lisboa mais Roma. Né? Conjuntamente, então soma as duas. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais, 2 mais, 2 a mais, né? Do que a metade das vendidas para Lisboa. Então aqui é L por 2, tá? L por 2, tá bom? 3 situações, 3 equações, 3 variáveis, tá? Dá para resolver e dá para descobrir cada uma. Ele quer saber o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma. Então vamos lá então. A gente tem o seguinte, né? Conjuntamente para Paris e Roma. Por que ele não pediu Lisboa e Roma, né? A gente já conseguiria direto. Então no lugar do P, olha só. No lugar do P, eu vou jogar 2 vezes L mais R. Então fica. Então daqui a gente tem 2 vezes L mais R, mais L com R que eu já tinha, né? Igual a 78. Aqui eu tenho 2 mais 1 dá 3, né? 3 partes iguais dando 78. Então, pessoal, L mais R, 26. Então, Lisboa mais Roma, 26. Então, para Paris apenas, são 52 passagens. Né? São 52 passagens. Tá certo? Para Paris apenas. Tá? Quanto que é Roma? É 2 mais a metade de L. Então, eu vou substituir aqui. Então, é L mais quanto que é Roma? Roma é 2 mais L por 2, que dá 26. Então daqui a gente tira que 3L por 2, né? 1 inteiro mais a metade dá 1,5, né? Que é 3 por 2. Passou 2 para lá, dá 24. Então daqui a gente tira que para Lisboa foram 16 passagens,
2 vezes 24 dá 48, 3 passos dividindo dá 16, né? E para Roma foram 10 passagens, né? Foram 10 passagens, tá? E aí ele pede o total pra gente, total de Paris e Roma, portanto, Paris mais Roma dá um total de 62 passagens, né? 52 com 10, tá certo? 62 passagens, tá bom? Muito bem, tá? Nomeação das variáveis, a gente consegue resolver, e a nomeação das variáveis vai ser importante no exercício número 5, no exercício da Unicamp, né? Do 2020-32. Olha só. Olha que probleminha bacana que a Unicamp coloca pra gente, ó. É leitura, tá? Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. E cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é igual a... Vamos ler de novo? Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. Então, olha só. Se eu chamar de X o número de filhas, se eu chamar de Y o número de filhos do casal, a pergunta é quanto vale X mais Y. Cada filha, atenção, hein? Cada filha tem quantas irmãs? Cada filha tem quantas irmãs? X menos 1. Todas menos ela. Quantos irmãos ela tem? Y. É assim, quer ver? Ó? A ideia é assim, quer ver? Vamos supor, por exemplo, que a família tenha 3 meninas, representado pelo vermelho, e 2 meninos, representado pelo violeta. Tá? Essa menina tem 2 irmãs. Essa menina tem 2 irmãos. Esse cara, esse menino tem 1 irmão, esse menino tem 3 irmãs. Tá certo? A ideia é essa, tá? E aí, se você pegar cada filho, tem quantas irmãs? Cada filho tem X irmãs. Cada filho tem quantos irmãos? Y menos 1, tá? E aí o probleminha, ele vai ser uma troca de palavras que a gente tem que ficar esperto. Cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. Então, Y é igual a X menos 1. Primeira parte da história. E cada filho tem o número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Então, X é igual a 2 vezes Y menos 1. Né? 2 vezes Y menos 1. Tá? Muito bem. Se a gente resolver o probleminha, se a gente resolver o sisteminha, o que a gente vai ter, né? Aqui eu vou ter que X é igual a Y mais 1, então fica Y mais 1 igual a 2Y menos 2. Então daqui eu tiro que o Y vale 3. Se o Y vale 3, o X vale 4. Então, o número de filhas, essa família tem 4 filhas, tem 3 filhos. Cada filha tem 3 irmãs e 3 irmãos. Cada filho tem 2 irmãos e 4 irmãs. Total de 7 pessoas. Tá? Então, o total de filhos, ele pergunta 7. Tá? E uma ideia para você que vai prestar vestibular é a seguinte, né? Esse exercício de vestibular nada se cria, né? Tudo se copia.
Esse exercício aqui, ele caiu com uma variação na FUVEST 2019 e caiu com uma variação também na FUVEST, se eu não estiver enganado, 94. Tá? Então perceba que o mesmo exercício caiu 3 vezes no vestibular, tá? Com as suas variações, tá certo? Você pode pesquisar depois, tá? E o último que eu vou resolver com você é uma discussãozinha de sistema que é assim, ó. Sabendo que K é um número real, considere o sistema linear nas variáveis x e y. É correto afirmar que esse sistema, perceba que as alternativas são todas sobre a solução do sistema. Então, perceba que solução a gente vai fazer uma discussão. E aí, qual é a receita de bolo que eu disse para você no início do vídeo? Primeiro, a gente vai calcular o que a gente chama de D, que é o determinante associado às variáveis. Tá? Quem são os coeficientes do x? Quem são os números que multiplicam o x? 1 e 1. E y? K e 1. Quanto que dá esse determinante? Diagonal principal menos diagonal secundária. Tá? Então o determinante dá 1 menos K. E por que o determinante é importante? Porque é em cima dele que a gente faz a discussão. O que acontece se o determinante é diferente de zero? O sistema ele é possível e determinado, ou seja, tem uma única solução para cada uma das variáveis. Cada variável assume um valor apenas. E se o determinante é igual a zero, então eu tenho que o sistema é possível e indeterminado, ou o sistema é impossível. Tá? Então, seguindo a discussão, agora vem o passo 2. O que a gente vai ter? Quando que o determinante é diferente de zero? O determinante é diferente de zero quando 1 menos K é diferente de zero. Ou seja, quando K é diferente de 1. O que significa isso, Rodrigo? Se o K não for 1, e por incrível que pareça tem uma infinidade de números, se o K não for 1, o sistema vai apresentar uma única solução. A minha dúvida aí está no fato do K ser 1. Se o determinante é igual a zero, então eu tenho que 1 menos K é igual a zero, então eu tenho que o K é igual a 1. O que acontece se o K é igual a 1? Se o K é 1, perceba que eu tenho o valor dele. E aí o meu sistema fica x mais y igual a 1, x mais y igual a 1. Substituir o 1 no lugar do K. E aí perceba que acontecendo isso, o que nós temos? Nós temos efetivamente o quê? 2 equações, sendo que a gente pode usar uma apenas. Porque são equações iguais. Perceba que eu não entro em conflito. O que seria entrar em conflito? Eu ter x mais y igual a 1 e x mais y igual a 2 para um sistema. E você sabe que para um sistema, o x das equações é o mesmo. Esse x é o mesmo que esse y é o mesmo que esse. X mais y igual a 1, x mais y igual a 1, como eu não tenho o conflito, então para esse caso, a discussão do sistema ou a classificação dele é que ele é indeterminado, ou seja, mesmo assim tem solução. Tá? Então perceba que para K diferente de 1, tem solução, solução única. Se o K for 1, também tem solução. Infinitas soluções. Então, independentemente do valor do K, o sistema sempre tem solução. Tá bom? Vamos aproveitar que tem um tempinho ainda, dá um gás, tá bom? Ainda dá tempo. Tá? Gostou? Dê o joinha. Gostou? Se inscreve no canal. Até a próxima.